E você que acompanha aqui com a gente, nós continuamos o Telescópio falando de um assunto muito legal, que é o assunto do Conselho Tutelar, desse trabalho que é realizado aqui em Itapetininga. E um dos conselheiros aqui da nossa cidade, que sempre conversa aqui junto com a gente, é o Cleiton Roberto Ferreira Soares. Boa tarde, Cleiton. Bem-vindo ao Telescópio mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, Guto. Tudo bem? Vamos lá, Cleiton. Em primeiro lugar, queria perguntar para você, meu irmão, a respeito desse trabalho do Conselho Tutelar. Explica um pouquinho para o pessoal, né, como que funciona o trabalho de um conselheiro. O trabalho do conselho, ele é um garantidor dos direitos, né? Ele não executa nada, nenhum serviço ali que se diz referente à criança ou adolescente, não é o conselho em si. Ele vai requisitar esse serviço nas diversas áreas ali que uma criança ou um adolescente necessita, né, de maneira ali oficial, junto aos órgãos que se fazem necessário, e ele vai estar atuando nisso daí, vai garantir que esse serviço requisitado seja cumprido dentro do nosso município. Bem, Cleiton, acho que isso já é um dos primeiros pontos, né, que às vezes o pessoal não entende o direito, né? O conselho, ele está ali, de certa forma, para entender a situação, ver qual direito ali precisa ser, de certa forma, protegido e fazer as denúncias, representar isso em nome da população. Seria isso? Isso, perfeito, Guto. As crianças e os adolescentes, assim como toda a população, têm lá seus direitos garantidos por lei. No caso da criança e adolescente, quem que vai garantir isso aí é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Mais popularmente conhecido pelo ECA. Então lá está tudo o que é o direito, né, da criança, ali, o acesso à educação, à saúde, a lazer, né, que o ECA ele veio suprir ali um artigo da Constituição, 227, e o conselheiro, a figura do conselheiro é isso, está ali para garantir que esse direito seja assegurado, seja pelos pais responsáveis, ou pelo Estado, pelo município, e assim por diante. Então, independente de qual direito esteja por ameaça ou já foi violado, entra a figura do Conselho Tutelar para estar garantindo que esse direito, mesmo já sendo violado, seja assegurado os encaminhamentos que se fazem necessários posteriormente essa violação de direito, ou já na ameaça, já de antemão, né, após o Conselho ter conhecimento via denúncia, ou uma denúncia via telefone, por algum órgão específico do município, ou uma denúncia anônima, e assim por diante. Muito bem, Cleiton, e também trazendo aqui já para o pessoal, né, um pouquinho da realidade do conselheiro tutelar, porque é um pouco diferente. Às vezes as pessoas falam, existe para outros cargos, né, que atuam principalmente nessa área, assim, se fala muito do concurso público, né, ou seja, sei lá, faz uma prova e passa. No caso do conselheiro, existe também uma questão que é uma eleição, né, um mandato, né? Conta um pouquinho pra gente disso, Cleiton. Bem, o processo do conselheiro tutelar, ele é um processo seletivo, que acontece de 4 em 4 anos. Né? O ECA, ele norteia que é o processo de eleição. Esse é o processo que no país todo precisa existir. Mas cada município tem a sua particularidade. Vou dar o exemplo do nosso aqui, que existe a primeira etapa, que é a inscrição, que já ali é requisitado, solicitado uma documentação muito extensa, bem extensa. Ali já muitas pessoas já não ficam, por estar com alguma documentação pendente, alguma irregularidade. Vou dar um exemplo no cartório eleitoral, aí a pessoa já não fica já impedida. Daí depois vai para o processo seletivo, que é uma prova objetiva. Após essa prova objetiva, ela passa por uma avaliação psicológica e vai para a última etapa, que é a eleição, que ela é igualzinha, muito parecida, aliás, é parecida como uma eleição municipal, né? A única diferença é que o voto ele é facultativo, não é obrigatório votar, mas os moldes para o conselheiro ali, para o candidato a conselho tutelar, ao cargo de conselheiro tutelar, é igualzinho. Ele tem lá o prazo, os meios que ele pode fazer a sua campanha, né, observando 48 horas antes do dia determinado pela eleição, não pode. E daí, no nosso caso aqui, são 10 vagas, assume os 10 mais votados. E do 11º em seguida fica como suplente. À medida que alguém vai desistindo ou vai saindo,
por qualquer motivo que seja, o suplente é chamado. Muito bem, né? E falando um pouquinho, Cleiton, a respeito desse tempo que nós estamos passando agora, né? Você vê que aumentou um pouco o trabalho ou diminuiu por conta das próprias limitações de aglomerações, as limitações também de distanciamento entre as pessoas, né? Porque eu sei que muitos dos trabalhos do Conselho, onde a gente ouvia falar principalmente, era na questão da atuação nas festas e tudo mais, onde havia abusos ali, pessoas de menores de idade que tinham alguns problemas, tudo. Esse trabalho diminuiu? Como que foi? Pelo quadro ao qual nós, né, o país, aí, o mundo está vivendo, essa questão da pandemia aumentou um pouco pela questão assim de negligência, de abandono, de incapaz, porque as crianças que eram para estar na escola, no período seja integral, manhã ou tarde, estão na casa. E algumas vezes, não, na maioria das vezes, né, os pais, alguns por negligência mesmo, por falta de responsabilidade, deixam as crianças na casa, outros por necessidade que vão precisar trabalhar, ganhar ali o sustento e acabam deixando as crianças ali com adolescentes menores de 16 anos, que perante a lei ainda não são relativamente capazes, né, e que acaba caracterizando abandono de incapaz. Nossa. Então, esse tipo de denúncia de direito violado, para nós aqui aumentou, né, consideravelmente. Nossa, então olha só, justamente, né, são os dois pontos, né, onde a gente sempre ouvia falar muito da atuação do Conselho. Seria a situação nas festas que pode ter um pouco diminuído, mas a atuação junto às famílias, e infelizmente isso é um quadro que repetidamente nós noticiamos aqui, né? A violência contra a mulher aumentou muito nesse tempo pela permanência maior nas casas, mas também, né, os quadros aí que violam os direitos das crianças, né, através do abandono, através de negligências ali dentro da casa, como o Cleiton trouxe pra gente aqui, aumentou bastante. E Cleiton, nesse momento, né, o que dá para fazer, né, além da orientação ali na família, mas os casos mais graves, existe a possibilidade de levar essa criança até um lar, tudo, porque também, de certa forma, coloca em risco as crianças que já estão no lar. Como administrar tudo isso? É assim, a questão desse abuso, desse abandono de incapaz, ela é assim, antes, o abrigo ele é a última instância que o conselheiro tem para usar. Né? Um exemplo, que uma criança, a gente é acionado num plantão noturno ou no horário diurno mesmo, né, o conselheiro ali junto aos órgãos do município, né, CRAS, ali, tenta localizar a família, né, para evitar que essa criança vá para o abrigo, porque a criança ela não fica no conselho, no prédio do conselho tutelar. Nós não temos essa estrutura e o conselho não é para essa finalidade. Né? Aí, se for necessário, se não aparecer ou se não encontrar nenhum familiar extenso, essa criança vai ser, né, acomodada lá no abrigo, adolescente, que lá é um ambiente todo preparado para estar recebendo essa demanda. Né? Lembrando que a criança está sendo tirada do lar dela, mesmo com o direito violado, ali é o lar dela. Então ali ela já tem afinidade, ela tem a história, então é traumático para a criança e para o adolescente ser tirado do lar e ser acomodado ali no abrigo. Né? Até ele entender o que está acontecendo, né, já gera ali um trauma, toda essa questão ali que vai mexer com o emocional e o psicológico dessa criança. Mas, como eu falei, é o último recurso que o Conselho tem para estar tentando diminuir esse dano, esse direito que já foi violado, que o trauma já foi gerado, essa criança posteriormente vai ser encaminhada para um acompanhamento psicológico com os profissionais da rede, para estar tentando ali atenuar todo esse processo aí traumático que essa situação veio gerar. Muito bem. E Cleiton, nessa situação, né, você citou aqui pra gente, né, a necessidade de alguns pais de sair, de trabalhar, muitas vezes acaba, como não tem mais a escola para a criança ficar, acaba tendo toda a dificuldade. Conta pra gente, Cleiton, assim, se você vê que a situação das pessoas, das casas, a situação social mesmo, ela foi muito afetada nesse tempo. Você tem um termômetro para isso, assim, já que você está sempre presente, conversando, principalmente com as famílias, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, né? Você vê que esse tempo de pandemia acabou afetando muito seriamente algumas famílias, levando elas a uma situação cada vez mais grave?
Isso sem dúvida, né? A atual situação, o desemprego aí, né, astronômico aí, tanto no país todo como no nosso município não é diferente, sim, com certeza intensificou muito isso daí. Agora, mediante essa questão do abandono de incapaz, o direito violado é o mesmo, o abandono é o crime, abandono de incapaz. Mas cada caso é um caso, Uhum. né? Então, quando a gente recebe essa denúncia, né, a polícia vai lá, às vezes chamam a polícia, que o correto é primeiro acionar a polícia, porque é um crime, para a polícia constatar o flagrante, né, e logo em seguida o conselho já é acionado para estar fazendo as intervenções necessárias, aí passa a entender todo o contexto, o porquê que essa criança estava sozinha, né? Porque existe todo ali um contexto por trás, como eu falei anteriormente. Pode ser que os pais responsáveis deixaram a criança por irresponsabilidade deles mesmos, mas também pode ser que eles foram trabalhar, que eles foram atrás do sustento, né? Mas isso não justifica a criança estar lá sozinha. Uhum. Se eles vão trabalhar, que é direito e ele precisa disso, como todos precisam, é dever dele achar alguém da responsabilidade dele, da confiança dele, para que essas crianças fiquem em segurança, visto que hoje a escola não está funcionando. Agora que começou a funcionar de maneira com escala nas turmas, vai uma semana sim, uma semana não. Então, a gente não pode deixar de mencionar aqui que a responsabilidade é dos pais, de proverem a segurança dessas crianças, desses filhos, né? Então, mas como eu falei, por trás disso existe todo um contexto que é avaliado, é analisado ali, caso a caso, que a gente vai averiguar ali, a gente vai identificar quando a gente chegar no local. E após estar conversando e orientando, fazendo a orientação e advertência, se necessário, né, no conselho tutelar ali com os pais ou com os responsáveis. Muito bem, Cleiton. Acho que é mesmo uma situação muito delicada muitas vezes, né? Acho que ninguém gostaria de passar por esse momento, ninguém gostaria de infringir direitos, né, das crianças ali, colocá-las numa situação ruim. No entanto, quando acaba acontecendo, é importante também ter a atuação do conselho ali para ajudar. E falando a respeito da atuação do conselho, da nossa estrutura aqui da cidade, Cleiton, conta um pouquinho pra gente quantos conselheiros são. Nós sabemos que nós temos uma cidade grande e pelo que eu entendi, né, você falou que tem os plantões aí noturnos, ou seja, vocês têm uma atuação quase que 24 horas aí à disposição da população, né, para poder coibir, para poder entender, para poder ajudar nesses momentos, né? Conta pra gente com quanto se conta e também se existe atuação do conselho na zona rural também, numa necessidade, num chamado aí, como que funciona? Sim, com certeza, existe o plantão noturno, né? Todo dia. Esse plantão começa às 17 horas, vai até 8 horas do outro dia. Esse conselheiro ele fica à disposição com o celular em sua residência, é um celular do Conselho Tutelar, né, onde quem tem o contato desse celular são os serviços de saúde, de segurança pública, do serviço social do município, que, dependendo da situação, vão acionar o conselho, o plantonista. Se a situação puder ser resolvida via telefone, será, se não, o conselho se faz presente ali no local para estar tentando ali, né, tá resolvendo o caso ali em questão. O município realmente é muito grande territorialmente, né, nós atendemos aí todos os bairros rurais, que são bastante, são numerosos aqui, os bairros de região rural aqui na cidade. E hoje, o Conselho Tutelar de Itapetininga ele é composto por 10 membros, 10 conselheiros tutelares. Uhum. São 2 colegiados, né, que se uniu, foi unificado com a lei de 2013 e passou a ser um colegiado só, de 10 conselheiros tutelares. Muito legal, Cleiton. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente. Se tiver mais alguma informação que você acha legal trazer aqui para a população a respeito do trabalho do Conselho, fique à vontade. Mas desde já, muito obrigado pela participação no Telescópio, viu, Cleiton? Sim, eu queria só aproveitar a oportunidade, como você falou ali a respeito de festas, né? No começo você já tinha falado, a visão da sociedade como um todo. Estou falando pela experiência já de estar aqui há quase 6 anos. É um pouco nublada, equivocada, referente à atuação, o que é o Conselho Tutelar, né? O pessoal confunde muito com o antigo comissário de menor, né, que se fazia presente em festas, em fiscalizações, em blitz.
né? O Conselho Tutelar não, ele veio, né, a partir de 99 para estar suprindo e melhorando as defasagens que tinham no antigo Estatuto do Menor. O Conselho ele é um órgão administrativo, ele atua na esfera administrativa. Né? Ele vai requisitar todo o serviço que eu já falei anteriormente na área de saúde, serviço social, educação, previdência, referido à criança e adolescente de maneira administrativa. Ele não executa nada. Então ele vai requisitar para a área da saúde uma vaga para determinada especialidade, um pediatra, um dentista, na área da escola, uma vaga. Se não tiver, lembrando que ele só vai requisitar isso depois que os pais tiverem já feito isso, que a obrigação primária é dos pais, dos responsáveis, não é do Conselho Tutelar. Aí, se os pais tendo essa negativa, ele pode estar procurando o Conselho Tutelar, porque é dever do município garantir esses serviços que eu citei aí. Já no quesito festa, Guto, que você falou, de baladas, de bailes, em chácaras e congêneres, também não cabe atuação do Conselho Tutelar. A atuação é do setor de posturas da prefeitura, juntamente de guarda municipal, para garantir a segurança deles, e polícia militar. Né? E sempre quando existe atuação, sim, existe uma qualificação que esses órgãos fazem. Né? Eles qualificam ali aqueles menores, né, e encaminham para o conselho via ofício. Isso daí para quê? Para que o conselho chame os pais desses menores que estavam lá em horário que não é permitido, em lugares que não são permitidos, para estar orientando e advertindo que não pode, que cabe a eles como pais responsáveis estarem zelando, sabendo onde seus filhos estão. Então, essa colocação que você fez, que é comum, que todo mundo faz, que nós somos muito cobrados ainda, não é uma atribuição nossa. É uma atribuição que o Conselho ele vai atuar paralelamente a esses serviços que eu citei, né, nesse quesito. Na orientação, na advertência, se for necessário encaminhando, fazendo os devidos encaminhamentos, tanto para as crianças, para os adolescentes, no caso festa, e para os pais também. Então, queria deixar isso daí também de dica aí para vocês. E agradecer em nome do colegiado a oportunidade aí que a TVI sempre tem aí as portas abertas aí para a gente estar esclarecendo aí um pouco do trabalho aqui do Conselho Tutelar de Itapetininga. Muito obrigado aí a você, a toda a equipe aí, o Samuel, o Lalo, por a oportunidade aí. Tá certo, muito obrigado, Cleiton, por conversar aqui com a gente, por trazer todas essas informações. Quem conversou aqui foi o Cleiton Roberto Ferreira Soares, ele que é conselheiro tutelar aqui de Itapetininga.